Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, estamos iniciando mais uma vez o Memórias Médicas Piauienses. Esse programa que visa, através dos relatos dos médicos que viveram a medicina do Piauí, construir a própria história dessa profissão no nosso estado. Hoje vamos receber um dos mais conhecidos, consagrados e admirados médicos do estado, o professor Pedro Leopoldino Ferreira Filho, que tem ao longo da sua história uma experiência enorme com o ensino, com aspectos relacionados à atividade de reitoria, foi reitor da Universidade Federal do Piauí, e uma grande experiência na administração das políticas públicas em nossa cidade. É um prazer enorme tê-lo conosco. Prazer é nosso. Espero que possamos juntos colaborar para essa história que estamos construindo. Sem dúvida. A sua própria história de vida representa muito para todos nós. Sim. A gente sabe muito bem disso. E onde nasce esse Pedro Leopoldino, o menino Pedro Leopoldino? O menino Pedro Leopoldino nasceu na Fazenda Maravilha, município de São Miguel do Tapuí, Piauí. Por lá fiquei 7 anos. Nessa idade, meu pai resolveu ir morar em Picos para dar condições aos filhos de se educarem, né? Passamos para lá. Região do semiárido, né? Região do semiárido. Criado com umbu? Ele é bumbô. Muito umbu. Muito. Meu pai, ele era comerciante lá em Picos, né? Tinha uma loja de tecidos. E trazia mercadorias para pimenteiras também, para fazer viagem, vendia cera, pó de cera, essas coisas. Era um sujeito muito... E aí, é na cidade de Picos que nasce essa ideia do ser médico? Teve alguém que lhe influenciou, alguma pessoa que lhe fez isso? Ou como é que nasceu essa coisa dentro de você? Eu tive um irmão, você sabe, né? Um irmão médico que, desafortunadamente, faleceu aos 39 anos de idade do infarto aqui em Teresina. Ele era pediatra, Antenor Nogueira Leopoldino. Era uma figura, para mim, exemplar, e eu me espelhei muito nele. Ele é mais velho, então? Mais velho, ele era o terceiro da sequência, eu sou o sétimo, né? Então ele já tinha mais idade do que eu. E eu percebi ainda quando menino a identificação dele com a medicina, a doação, enfim, era um cara que tinha, assim, para mim era o meu ícone. Perfeito. E então eu botei na cabeça que eu teria, meu pai queria que eu fosse advogado, mas eu disse, meu pai, infelizmente, vou ser médico, vou fazer tudo para ser médico. E aí deu certo, né? Fui para Fortaleza, morei por lá uns 11 anos e meio, 2,5 de ginásio, 3 de científico e os 6 de faculdade. A faculdade foi feita no Ceará? Ceará, Universidade Federal do Ceará. Foi. E dentro do curso de medicina, já havia esse contato com a especialidade de infectologia ou vai nascer mais no final do curso, de fato? Não, na verdade, eu estava tendente a fazer otorrinolaringologia. Sim. Dr. Geraldo Pinheiro, que era o catedrático lá, o titular da disciplina, né? E eu tinha um amigo chamado Sebastião Diógenes, que era cunhado dele, e me levou. Eu cheguei até a operar a amígdola ainda, estava começando, né? Mas de repente surgiu um concurso para uma bolsa no Hospital São José, de doenças infecto-contagiosas. Eu fiz o concurso, fui aprovado, e aí me contrataram por 1 ano, com uma bolsa de estudo, né? E eu precisava dela também. E aí, no ano seguinte, eu repeti e passei os 2 anos lá, 74 e 75. Foram 2 anos de experiência, uma vivência para mim, Luiz, inestimável. Tive contato com tanta gente boa, colegas médicos que me davam oportunidade. Quantas coisas eu fiz que um estudante outro qualquer não faria se não fosse o apoio que eles me deram. Esse amor, então, ele nasceu ao longo dessa experiência quando você é chamado, né? Porque, na verdade, essa oportunidade de trabalhar num serviço foi a infectologia que lhe chamou. Foi. E aí esse namoro começa e ele vai solidificar ao longo do resto do curso de medicina. Pois é, acabou dando um casamento, e um casamento bastante próspero. Eu faria o mesmo caminho. Trilharia o mesmo caminho se eu voltasse atrás, porque eu me dei muito bem, fiz boas amizades. Olha, eu tenho um amigo que eu não gosto nem de falar dele. Você sabe bem quem é. Nosso conhecido Correia Lima, né? Nosso Fernando Correia Lima. Figura que era da minha convivência diária. Nós sentávamos na sala. Presente da própria especialidade. Na própria especialidade, Quando você saiu de Fortaleza, houve alguma espécie de um estágio em outros serviços que possam colaborar para engrandecer esse conhecimento?
Bom, na verdade, eu vim para cá, fiquei 76, 77. Nessa época eu já era professor da universidade, que eu fui contratado em agosto de 76. Sim. E aí consegui uma bolsa para o mestrado em Recife. 78, 79 eu fiquei por lá. Uma experiência singular na minha vida, por todos os aspectos. Eu criei uma visão nova de mundo, porque o curso era um curso bem complexo, né? Você não tinha só as clínicas, mas você tinha muitas coisas de antropologia, de sociologia, e a gente tinha que ler os textos, tinha que discutir, debater. Enfim, isso para mim foi uma experiência inestimável. E Recife também é um palco cheio para doenças infecto-contagiosas, né? Sim, o hospital lá, eles botavam a gente para prescrever, né? Você era o mestrado, mas a gente tinha que prescrever. Tratei muita, tratei muita paracoccidioide da micose, meningite criptocócica. Eles me ensinaram, foi uma coisa que eu aprendi, fui fazer a anfotericina intramedular. Eu aprendi a fazer e coloquei em prática aqui quando eu voltei. Também. Leishmaniose, tegumentar, leishmaniose, leptospirose na época das chuvas. Tudo isso. Doutor Rui, qual é o nome dele? Doutor Rui. Ele era o catedrático da infectologia. Isso foi importante porque até em Recife cria-se uma Fiocruz própria para isso. Sim. Que atraía alunos da Europa inteira. Era uma forma de aprender um pouco das doenças tropicais, como se dizia naquela época. O doutor Pedro Leopoldino, com toda essa bagagem, retorna a Teresina. E já estava inserido dentro da universidade. Então, há uma carreira, um contato muito próximo com a coisa do ensino, né? E você chegou a ser diretor do curso, coordenador do curso de medicina, e vai galgando esses pontos dentro da nossa faculdade, correto? Tudo isso começou por acaso, né? Eu já estava na profissão de professor. Belo dia, um grande amigo chegou lá e me pediu que fosse substituí-lo, porque ele não tinha condição, acho que tinha uma clientela muito grande, o movimento era grande, e o tempo dele não era suficiente para prestar atenção à coordenação do curso, que é uma responsabilidade muito grande, né? Um curso grande, importante. E ele sondou outras pessoas, eu disse que ia pensar, ele sondou outras pessoas, não conseguiu, esbarrou em mim. Aí chegou e disse, rapaz, eu vou aceitar esse desafio. Aí fui lá, eu comecei a dar os primeiros passos na gestão administrativa da universidade, fiz bons contatos, conheci boas pessoas realmente de muito valor, né? E a partir daí começou a crescer. Fui eleito depois diretor do Centro de Ciência da Saúde, depois fui convidado para ser candidato a vice-reitor pelo professor Chato Silveira. Fiquei 4 anos como vice-reitor, saí de lá em 96, aliás, em 96 eu entrei para ser reitor. Fiquei como vice-reitor até 96. Em novembro de 96 eu entrei para ser reitor. Que aí ficou de 96 a 2004, mais 2004. O primeiro foi um embate muito forte, né? Na época houve um problema sério de nomeação, né? Pela lista tríplice, embora eu tenha sido o primeiro colocado, mas criaram algumas histórias com meu nome, que eu havia feito alguma acusação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, coisa que nunca passou por minha cabeça. Naquela época não tinha nada disso, né? As disputas políticas naturais. Disputa política. Mas, naturalmente, eu tinha amigos, né, que foram lá conversar com ele, com o próprio presidente e com o ministro, que era o Paulo Renato. E disseram para ele, olha, o Pedro Leopoldino é incapaz disso, ele não faz isso, não tem a menor dúvida que ele não triscou nisso de forma nenhuma. Aí, no outro dia, eu fui nomeado. Aí foi nomeado reitor. Foi nomeado. O que é viver a reitoria? É um cargo que, assim, a gente sabe da extrema importância, mas quais são os desafios piores para um reitor? É um grande desafio, é estabelecer uma relação com todos os matizes ideológicos. São muitos, né? Então, você precisa ter muita cautela, não se exaltar, não começar a confrontar com as pessoas, procurar o diálogo. Tanto é que depois que eu saí, todas as pessoas que viveram aqui, conviveram comigo como reitor, me tratam com o maior carinho, com o maior afeto, porque eu jamais levei em consideração isso. Vou lhe contar aqui um fato. Quando eu fui eleito candidato único, eu fiz questão de passar por cada unidade de ensino. Cada unidade, Centro de Ciências Humanas, Centro de Ciências e Letras, todos eles. No Centro de Ciências Humanas e Letras, quando eu cheguei, para você ver como uma coisa é meio dura. Comecei a ouvir e chegou um camarada lá e disse assim, a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que eu queria que você morresse comigo. Eu me calei, anotei ali e tal, aí peguei todas as anotações que tinham sido feitas, fui dizendo fui pegar as prioridades, né?
Aí eu disse ao professor fulano, eu quero dizer o seguinte, que existe 2 tipos de gente no mundo. O que nasce, ao nascer não soma nada, e que morrer também não subtraiu nada. E tem outros que vêm que somam muito ao nascer e subtrai muito ao desaparecer. Se o senhor está dizendo isso é comigo, ele bota o chapéu na sua cabeça, que você achar melhor. Mas o reitor também, existe o desafio da administração. Sim. As dificuldades da alocação de recursos, Isso. da busca de recursos, né? Quando um reitor tem um nível de relação importante com as fontes de recursos, Sim. ele consegue atrair mais coisas e construir mais coisas. Esse era o grande problema da época. Paulo Renato era uma pessoa da mão fechada. Apesar de ter sido reitor da universidade pública, ele criava muita dificuldade, que Deus o tenha, muita dificuldade para nós reitores. Às vezes acertava uma coisa pela manhã e à tarde já não era, já era outra. Mas com toda essa dificuldade, nós conseguimos, com muito... Na verdade, era um empenho total. Quantas vezes eu saía daqui 8, 9, 10 horas da noite, conversando. Tive uma equipe de pró-reitores espetacular, isso é fundamental, você tem que ter. Primeiro desafio que eu tive, nós tínhamos apenas um computador que mal rodava a folha de pagamento, mal. Era um gigante, né? E eu fui lá ao secretário da CESU, um amigo lá de Rio Grande do Sul, por sinal deve estar passando por alguma dificuldade, e fui falar com ele. Eu disse, eu quero que você me diga qual é a sua prioridade. Eu disse, eu quero montar um parque tecnológico na Universidade Federal do Piauí. Porque disse, lá não tem nada, só tem um computador. Rapaz, ele me conseguiu o dinheiro. Nós botamos no começo 300 pontos. Olha só. Logo na primeira tirada. E depois foi crescendo, e hoje é um parque tecnológico importantíssimo, né? Sim. Mas outro desafio grande era a formação de pessoal. Nós não tínhamos praticamente mestrado naquele tempo, não tinha doutorado, não tinha nada. Então surgiu a possibilidade daqueles intercâmbios, né, de se fazer interface com universidades. Com outras e pois é, fiz com o Ceará, fiz com o Rio Grande do Norte, com o Rio de Janeiro, fiz com a Fiocruz. Aí doutores aqui da Fiocruz, e doutor em doenças infecciosas, Kelsey, Antônio de Deus, Amparo, fizeram doutorado nessa época que foi dada essa oportunidade. Tomou do mando. Então, a enfermagem hoje tem doutorado, a veterinária hoje tem doutorado, a educação tem doutorado, tudo porque tem um perfil. Cada um aí da leva eram 9, 10 doutores. E aí já era suficiente para criar o curso. Um curso de doutorado. Exato, doutorado. Então, esse era o desafio. A estrutura física da universidade também não era grande coisa. Era outro desafio. Nós procuramos dar uma melhor em todos eles, em todas as unidades. Centro de Educação, Centro de Ciência da Natureza, CCA, CCHL, CCN, todos, CCS, todos eles. Por exemplo, o departamento lá de anatomia e histologia era uma coisa fora do... Não tinha como. Eu fiz duas coisas boas que ficaram marcadas lá para esse pessoal. Esse pessoal ficou muito satisfeito, muito grato. A microbiologia também passou por Tem um laboratório que, para mim, é um motivo de muito orgulho. Isso aí. É o Laboratório de Imunogenética. Perfeito. Aquela senhora, ela teve uma participação 99%. Eu só boto para mim 1%. Que eu consegui o recurso, ela montou tudo. Beleza. Nós compramos equipamentos e ainda hoje funciona. Hoje é referência para o Brasil. É um dos orgulhos da nossa medula óssea, renal, tudo. Ela Semília. faz. Compatibilidade, ela faz tudo isso aqui. Doutora Semília, que É a Semília. Semília é uma pessoa altamente respeitada. Muito bem. Eu tenho por ela assim, uma admiração toda especial. Quando eu me encontro com ela, eu me arrepio de tanto orgulho que eu tenho dela, porque ela foi realmente a baluarte dessa história. Que bom. Me diga uma coisa, também na reitoria, até hoje, o processo eleitoral ele se baseia em porcentagem diferente entre os funcionários, os professores e os alunos. Essa estruturação que já existe há um certo tempo, você acha que ela deve ser mantida ou já está na época de uma nova adaptação? Essa é a lei, né? É a lei lei. que está sentada na lei. 70% por docentes, 15% por discentes e 15% por servidores. A lei existe para ser obedecida, mas quando ela Sim. está já questionada, a gente vai, muda a lei. Eu posso dizer a você que algumas vezes nós burlamos. No nosso tempo, por exemplo, foi um terço. Né? Exatamente, um terço. Só que a gente mandava como se tivesse sido 70, 15, 15. Né? Eu sei. Votava no Conselho Universitário. Mas
É um processo que eu acho realmente os estudantes tinham que ter uma participação melhor, porque eles têm um olhar diferente para a universidade, isso é real. Tem aqueles que querem, que olham com sentido de futuro, e aqueles que querem tirar proveito da hora, né? No momento, né? Está numa situação de fraqueza e começa a bater no cara e fazer não sei o quê, mas dá para prestigiar mais os servidores também que participam efetivamente do processo todo. Tudo Essa envolve. fase, ela representa, além de um processo de engrandecimento profissional, uma fase de muito aprendizado. A gente nota perfeitamente quando você diz esses desafios são os nossos aprendizados ao longo da nossa vida. A reitoria é talvez um desafio enorme, porque ela vai mexer em vários aspectos. Qual foi o aspecto mais difícil na sua época? Olha, a ser na época enfrentado. existiam algumas acusações feitas a mim que eu simplesmente aceitava. Da Mas administração em si, assim, se um reitor chega naquele tempo, o que é que ele tinha de mais dificuldade para ser reitor? na verdade, a convivência... A relação com as pessoas. A relação com as pessoas. Manter esse nível de relacionamento. Eu tive essa felicidade de ter uma chefe de gabinete, que, por sinal, tragicamente faleceu, a Tereza Helena, aquela pessoa. Ela conhecia a universidade toda. E ela era minha chefe de gabinete, foi durante 6 ou 7 anos. Depois ela pediu para sair, que estava cansada, mas ficou lá, trabalhando lá. E ela, quando as pessoas chegavam, ela me dava o perfil de todos eles. Ela sabia quem era todo mundo. Aí eu já sabia com quem eu estava falando. Isso facilita. Eu não tenho dúvida. Era uma forma que eu tinha de saber abordar aquela pessoa, de conversar com aquela pessoa. Eu vou lhe contar uma história. Esse camarada que disse que queria que eu morresse, ele entrou no gabinete da universidade pela primeira vez quando eu era reitor. Tomou um café, um copo d'água e me pediu para publicar um livro dele e eu publiquei. Olha aí. É uma tapa de pelúcia. Né? Bom, logo depois dessa fase da reitoria, o doutor Pedro é chamado a chefiar a Fundação Municipal de Saúde, né? Que é a Secretaria de Saúde do Piauí. Pois é. O terceiro orçamento do Estado, então é uma responsabilidade muito grande. E não é só responsável em cima da saúde de Teresina, mas do próprio Estado também, porque acolhe todos os piauienses. Pois é. Essa fase também foi uma fase interessante. O que foi que lhe levou até lá? Como foi esse processo de ser... Deixa eu lhe contar. Um dia, meio-dia, eu recebi uma ligação do Elmano. Preciso falar com você. Ela falou ali naquela rótulazinha ali da João 23, onde tinha um posto de gasolina que a turma gostava de comer um churrasco por lá. Eu fui lá, né? Cheguei lá e disse, olha, eu vim aqui eu chamei aqui para lhe convidar para ser o presidente da Fundação Municipal de Saúde. Aí eu botei a mão na cabeça, aquilo ali é um negócio pesado. Ele disse, mas você tem perfil para isso. Consegue. Aí eu fui em casa, conversei com meus irmãos, conversei com os amigos mais íntimos. Rapaz, assuma, rapaz, você não é homem não, rapaz. Não vou, tá certo. Realmente foi um problema, um tempo para mim, ele me pediu para fazer um depoimento, acho que ele pediu para ir na casa dele, eu fui, né? Até por um dever de justiça, porque eu fui realmente muito bem tratado por ele, mantínhamos um diálogo bem franco entre os dois, não havia nenhuma distância, pelo contrário, tudo bem. Eu saí realmente porque eu estava cansado, muito cansado. Lá você esteve lá e sabe, não tem um vice-presidente. Então você sai... Mas tudo que está acontecendo na Fundação é da sua responsabilidade como presidente. Embora não seja você que assine. Foi alguém que foi substituir, assinou, mas a responsabilidade é minha. Era minha, né? Exato. Depois eu botei um superintendente, mas também ele não queria assinar e eu fiquei assinando, né? Tem alguns confrontos com colegas, né? Alguns que querem ganhar um pouco mais do que que é rotineiramente pago aos outros, né? Aí, às vezes, você cria até um certo clima de animosidade. De animosidade. E nós tivemos uma vez, eu não vou citar aqui a especialidade, no Ministério Público Federal. Estávamos lá com o presidente de uma sociedade, de uma cooperativa, e o procurador me forçando a fazer concurso. Eu disse, olha, doutor, o senhor está mandando, eu vou fazer, não tem nenhum problema, vou gastar o dinheiro público, de graça, porque se eu conseguir contratar um desses profissionais, para mim já está muita coisa, vai sair caro. Mas se eu quero, eu faço. Eu fiz isso 2 vezes. E uma das vezes, o camarada disse, pode fazer, mas ninguém assume.
Chegou a dizer na frente dele. Eu disse, senhor está vendo como é que coisa? Como é que eu vou fazer um concurso dele? Vou gastar o dinheiro e jogar fora. Fiz 2. Até a doutora que era da saúde lá, procuradora, uma pessoa espetacular. E Cláudia Seabra? Cláudia Seabra, uma pessoa fina, delicada, reconhecedora das dificuldades que a gente tinha. Eu tinha um diálogo com ela muito franco, falava com ela, coisa beleza. Agora, no Ministério Público do Trabalho aconteceu isso 2 vezes. Tinha que fazer concurso porque eles me obrigaram a fazer. Não tinha o que fazer, né? Mas isso foi um confronto localizado na determinada especialidade, mas na maioria das vezes a gente contornava os problemas. Nós fizemos uma expansão muito grande nas unidades básicas de saúde, foram construídas mais de uma dezena delas 13, naquele período. Disso. Pois é. E muito boas, por sinal, de boa qualidade, todas elas de excelente qualidade. Você já chegou a ser presidente da Fundação Municipal de Saúde numa fase em que havia já uma certa regulação da ação do presidente. Quer dizer, 30 anos atrás, 20 anos atrás, havia uma liberdade maior da escolha, de decisão, de onde investir. Havia essa liberdade, né? Em razão da necessidade de conter desvios de dinheiros públicos, amarrou-se tanto esse perfil que o presidente fica muito restrito na sua área. Você acha que a gente deveria dar mais essa liberdade ou assim ainda é possível fazer uma certa governabilidade? Eu acho que a liberdade ela é boa em todos os aspectos. E esse controle, eu acho que ele deve existir, um controle interno, principalmente com a área de finanças, né? Porque tem que ter um bom procurador. Isso eu tive. O Dr. Zé Wilson, que hoje é desembargador, foi procurador-geral e botou um procurador lá, gente muito boa. E, às vezes, ele lhe alerta para certas coisas que você está tentando fazer e que, na verdade, você ia enfrentar a lei. Né? Era uma coisa frontal ao que determinava a lei. E aí eu tinha que acabar. Vou dizer para você, nós criamos um núcleo que seria o NATJUS de hoje, o Núcleo de Apoio Técnico, seria o NATIM. Só que a gente tinha que pagar os pareceres. Na hora de pagar, como foi que eu paguei? Eu e o Hernani. Nós 2 ficamos numa situação difícil. Os caras fizeram o serviço, prestaram o serviço, deram os pareceres e nós não tínhamos como pagar, porque eles não tinham matrícula no serviço. Então, isso aí já era uma improbidade administrativa. E aí acabou o NATIM, né? Aí veio agora o NATJUS, que é com o quadro próprio. Mas nasceu disso aí, por conta disso. Porque tinha um procurador nosso, ele chegou para mim e disse, doutor, o senhor vai passar por um problema sério. Ele me alertou. Quando ele me alertou, eu entrei em contato com o Hernani. Não, rapaz, nós não vamos poder pagar isso. Rapaz, pelo amor de Deus, perdão, não existe. É verdade. E aí, inevitavelmente, quando se participa de um negócio desse, você sai com uma bagagem de preocupações depois. Sim, né? sem dúvida. Mesmo com uma boa índole de querer fazer alguma coisa, esbarra nessas dificuldades. Nos limites que a lei estabelece. Você tem que estar sempre de olho aberto para isso. Aliás, eu tive isso muito bom também na Universidade Federal. Doutor Adelma de Barros Filho. Conheço pouca gente em Teresina, talvez nem tenha igual. Uma pessoa para conhecer mais direito administrativo do que aquele cidadão. Além de ser de um comportamento espetacular. Era meu amigo pessoal, era. Quando eu tinha qualquer dúvida, eu chegava lá na sala dele, ele dizia, magnífico. Eu digo, olha, não me chame de magnífico não, mas magnífico é o senhor. Muito bem, doutor Pedro, a vivência dentro do hospital do HDIC, né, que depois hoje é conhecido como Instituto Natan Portela. Isso. Fazendo jus à pessoa que ajudou realmente a construir. Acho que o senhor reconhece isso. Foi uma época de convivência muito grande com o doutor Maria José Leal, doutor Fernando Correia Lima, José Roberto Cunha, né? E eu, doutor Amparo, Aécio Carvalho. Essa turma toda... Miguel Azevedo também. Miguel Azevedo. Everson Magalhães. Isso, Everson Magalhães. Essa turma toda foi a turma da sua geração, uma turma de quilhate muito especial dentro da infectologia. Vocês construíram um hospital de altíssimo padrão. Você acha que ele ainda está mantendo esse padrão no dia de hoje? Que dificuldade você acha que existe? A infectologia me parece uma especialidade de cunho público, de responsabilidade pública, muito mais do que da sociedade em si. Então, ela tem sua dificuldade por conta disso.
Veja lá um colega nosso que está lutando para fazer a recuperação do hospital. O hospital, na verdade, tinha mais de 100 leitos, hoje tem 40 leitos. Vários serviços foram... Tinha um laboratório muito bom, fazia ambulatório, fazia vacina da raiva, não faz mais, enfim. O tétano, essas coisas todas eram tratadas lá. Você ia chegar lá e tomar a vacina, pronto. Agora não pode, tem que ser referenciado, aquela história da... Houve E aí, uma burocracia que interferiu. Burocracia que Isso acabou. em várias áreas. A oncologia também sofreu um pouco. Prejudicou muita qualidade, muita qualidade do atendimento, mas muito mesmo. Porque a moça, a situação ficou completamente na mão de alguém que não conhece o que está fazendo. Não conhece o que está fazendo. A regulação é feita por um médico, mas ele não sabe o que está se passando lá na ponta. Perfeito. Né? Ele nunca viveu lá, nunca participou do negócio, né? Eu tive uma passagem também, por sinal, muito boa, no Ministério da Saúde. Passei 6 meses lá como assessor do Marcelo Castro. Ah, perfeito. Eu ajudei muito aqui no projeto do HU, no projeto do Hospital Municipal. Sim. Do Hospital de Teresina. Isso já foi no governo de Dilma? Dilma. 6 meses. Eu fiquei 6 meses com ele. 6 meses eu e a Deildes Prado. Nós dois éramos os assessores dele. A gente ia muito a Brasília naquela época, negociar recursos, né? Conseguimos botar aqui no Hospital Universitário mais 500 mil reais, na época o Marcelo entregou para nós isso, e 5 milhões de reais para o Hospital de Urgência Teresina. Esse recurso, ele hoje é permanente, está no orçamento da União. Doutor Pedro, a gente chega aí a um ponto em que o senhor viveu a reitoria, professor da universidade, diretor de um hospital, muito interligado com o ensino médico. Sim. Nos últimos anos, de UFHC para cá, houve um aumento das escolas médicas. Como o senhor vê isso em termos de futuro? Há algum impacto na qualidade dos alunos? E se há, o que é que nós podemos fazer para melhorar essa qualidade do egresso da universidade? O que é que o senhor imagina que esteja acontecendo? Sem dúvida, Luiz. Acho que a qualidade, nós temos até nos grupos que nós participamos, ouvido queixas de criação de novos cursos, sem que tenha a menor condição para funcionar. Né? Você vê aqui, Teresina, todos os cursos privados, eles usavam a rede pública para fazer a parte prática, porque eles não têm. Não tem. E parece que agora compraram ali aquela maternidade, né? E está sendo Santa Fé. Santa Fé. Está sendo feita uma reforma já com a finalidade de propiciar aos alunos essa oportunidade, né? Dar essa oportunidade para ter. Embora eu acho que é um espaço pequeno, mas vai pelo menos tem essa saída aí, né? Os outros todos usavam a rede pública. Natan Portela, Hospital Infantil, Maternidade Evangelina Rosa, tudo era lá. HUT. Hoje, com contato de internet, o aprendizado encontra outros caminhos, né? Talvez por aí a gente possa ainda ter uma esperança de qualidade, porque já há essas outras oportunidades, né? Existem. Pois é, a tecnologia eu acho que ela é importante. Agora, numa especialidade, numa profissão como a nossa, o sujeito não pode aprender se não tiver contato com gente. Isso. Primeiro ele tem que, eu digo sempre que quem faz saúde tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, pede para sair, porque não dá certo. Gostar de gente e trabalhar em equipe também. Não pode fazer nada só. Me relacionava bem com as enfermeiras, com os técnicos de enfermagem. Por quê? Porque eu precisava deles. Eu estava um doente grave, eu dizia, olha, esse paciente aqui precisa ser olhado com um olhar diferente, por isso. E eu tinha todo o apoio delas. Porque o relacionamento era bom. Esses valores foram se agregando ao ensino. Exatamente. E a gente quer saber, então, o senhor acha que hoje existe a possibilidade de sair um bom médico ainda de uma faculdade? Eu acho que na Universidade Federal, talvez na estadual também, é bem possível que seja... Bem possível não. Espera-se que todos eles saiam de lá com um preparo de vida, porque eles têm a oportunidade de bons professores, têm a oportunidade de ver pacientes, porque não se aprende medicina sem ver paciente, não dá, né? Sem ver paciente não dá. Tem que ver o paciente para poder saber o que está fazendo. Medicina em cima de um paciente, não em cima de um espaço físico. No espaço físico, não adianta. Né? Doutor Pedro, é sempre um prazer enorme conversar, é uma fonte inesgotável de aprendizado para todos. Queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui entre nós. E espero que esse programa seja mais um grandioso dessa série que estamos construindo aqui.
Eu agradeço muito obrigado. esse momento, Luiz. Sinceramente, digo a você que eu fiquei emocionado ao entrar aqui. Ao entrar porque eu tenho vindo aqui, às vezes, no banco. Mas hoje eu vim para falar um pouco sobre a Universidade Federal do Piauí. Que foi uma passagem para mim muito próspera na minha vida, sobre todos os ângulos que você possa imaginar. Não tinha remuneração adequada, mas o prazer de ser reitor, de fazer aquelas coisas boas, provocando bem para as pessoas, trazendo bem para as pessoas, isso, de certo modo, enaltece a gente, o nosso coração, né? É verdade. Eu realmente optei por isso e não me arrependi nada. Hoje, se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu voltaria. Voltaria de novo. Muito bem, muito obrigado. De nada. Mais um programa, um nível maravilhoso, que é conversar com o Dr. Pedro Leopoldino, conhecido de todos nós na medicina e no nosso estado. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.